pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Thiago Hernandes, professor de Gestão Ambiental na FATEC de Assis, como também na FATEC de Presidente Prudente, e responsável pelos projetos FATEC Eco na FATEC de Assis e Sustenta a FATEC Presidente Prudente. E venho aqui nesse vídeo fazer algumas abordagens, trazer aqui algumas informações sobre a data celebrada no dia de hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água. Porém, quando que essa data foi instituída? Com qual finalidade? Por quem ela foi instituída? Então, vamos lá. A data do dia 22 de março foi estabelecida no comecinho dos anos 90 pela ONU, Organização das Nações Unidas, para destinar um momento específico para que a humanidade como um todo volte o seu olhar, volte a sua atenção para debater assuntos ligados a este que é um tema de grande importância para todos nós, a água. Nós sabemos que a água ela é um elemento natural renovável, entretanto limitado, e que se nós não fizermos um uso racional, um uso responsável, um uso equilibrado, todos nós, a humanidade como um todo, vai padecer sobre os efeitos deste uso não racional. Apesar da superfície do planeta ser em sua maior parte coberta por água, é importante lembrar que dos 100% de toda a água doce existente no planeta, cerca de 97,5% é salgada, ou seja, não apta, não própria, não adequada para o consumo humano. Os outros 2,5%, a sua maior parte desses 2,5%, que é o que restou de água, que é doce, a sua maior parte é acumulada em geleiras, ou seja, também não é apta ao uso imediato humano. Depois nós temos reservatórios de água em lençóis freáticos ou água subterrânea. Esta sim, uma água que vem sendo cada vez mais usada, mas que precisa de muito cuidado. Temos reservatórios em corpos vivos, animais e vegetais, como também na atmosfera, e apenas a menor parte de toda a água do mundo acumulada em corpos superficiais no seu estado líquido. Então vejamos, em relação ao uso da água, o que nós temos? De toda a água usada para atender às múltiplas demandas humanas, cerca de 70% dela é utilizado por sistemas agropastoris, 20% por atividades industriais e apenas 10% utilizado em ambientes domésticos, certo? Mas quanto de água cada cidadão consome no mundo? A média global, pessoal, para vocês aí que nos acompanham, é em torno de 50 litros dia, certo? A média global. Entretanto, nós temos sociedades que apresentam um consumo muito maior, como é o caso do consumo canadense, que gira em torno de 600 litros, um estadunidense médio em torno de 550, 580 litros, um europeu que gira em torno de 200 a 250 litros, o consumo médio brasileiro em torno de 180 litros, e na outra ponta dessa tabela, um africano da África subsaariana consumindo uma média de 20 litros de água por dia. Então vejam vocês que este é um recurso extremamente abundante, porém muito mal distribuído em relação aos estados, sólido, líquido e gasoso, doce e salgada. É um recurso muito mal distribuído em relação às atividades, as que mais e as que menos consomem. É um recurso muito mal distribuído em relação ao consumo global, cada região do planeta, o quanto que consome. E diante de tudo isso, eu quero dizer a vocês também que hoje, em pleno século XXI, cerca de 1 bilhão de pessoas vive sem o acesso à água em quantidade / qualidade satisfatória. E isso acaba trazendo o quê? Enormes prejuízos, visto que muitas doenças são transmitidas pelo contato com a água de qualidade insatisfatória. E isso
além dos danos à saúde dos indivíduos, nós temos vários outros prejuízos, como, por exemplo, o aumento dos gastos públicos em consequência de internações, em consequências de indenizações, e custos previdenciários, caso essas pessoas venham a vir a óbito, como também uma menor produtividade dessas pessoas, já que elas, ao estarem internadas ou impedidas do trabalho por um período ou para sempre, acabam tendo o quê? Uma menor taxa de produtividade laboral. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Estas são as afirmações, mais importantes. E lembrando que todos nós cidadãos temos o quê? O dever, tá? Repito, todos nós cidadãos temos o dever, primeiro, dentro das nossas casas, fazer um uso racional, um uso responsável deste recurso, a começar, em racionalizar o banho, limpeza de quintais, limpeza de automóveis, no preparo dos alimentos, combater o desperdício de alimentos, cobrar das autoridades e das estatais que façam o serviço bem feito quando o assunto for água, que estabeleçam rigores, que estabeleçam fiscalizações para que desperdícios não ocorram. O Brasil, como todos sabem, é um dos países mais ricos do mundo em água. Entretanto, nós temos aí um percentual muito expressivo da nossa população que, não obstante do que acontece em outras partes do mundo, vive com acesso a ambientes de saneamento básico bastante precário em relação à água, em relação ao esgoto, como também em relação ao lixo. Então, o enfrentamento desses desafios vai requerer o quê? Uma sinergia de todos os agentes da sociedade, poder público constituído, sociedade civil e os diferentes segmentos produtivos. Somente com essa sinergia, com visão holística e responsabilidade, é que vamos conseguir o quê? Ter a possibilidade de um futuro melhor, de um presente melhor para as gerações atuais, como também para as gerações vindouras. Um beijo bem grande e até mais!